Bom, faz um tempinho já que eu não vi algum vídeo do Zé Renato. E eu fiquei muito curioso com esse vídeo. O Yuta faz coisas que o Gojo não faria. E, tipo, a capa, né, dele junto com os três na ativação dos domínios ficou muito bom também. Então, eu fiquei muito curioso pra ver como que ficou esse vídeo, mano. Então, videozinho um pouquinho mais diferente, mais longo. Então, como... Pelo amor de Deus, mano, o vídeo tem meia hora, tá ligado? Então, você já sabe, né? Deixa o like, se inscreve. Passa no vídeo original também, pelo amor de Deus, né? Mínimo que você pode fazer. E... bora. Mano, esse arco final de Jutsu ficou muito bom, mano. Ódio! Não. Eu sempre achei que GG Akutami existia pelo Itadori, mas eu descobri que não é só por causa dele. Nunca foi sobre o Itadori, era sobre o Megumi também. E também sobre a Nobara. Não, e também sobre o Gojo. E principalmente... ele tem um ódio real pelo GG Akutami pelo odeia Megumi, Naruto, mano. mas como ele não tinha como Que fazer está mal doido. aos personagens de Naruto, o que ele fez? Ele criou o próprio time 7 nesse purgatório que ele chama de Jujutsu Kaisen. Selou o Kakashi dele, o Itadori, coitado, ele deve ter agredido o pai de GG Akutami, porque não é possível ele não ter feito nada demais. Mano, o Itadori só se fode, mano. A Nobara teve o destino que vários fãs de Naruto pediam que a Sakura tivesse, e o Megumi... Sendo que a Nobara é mais descansada, né? Vamos acordar. O dinheiro do clã Zenin comprando Vênus pra poder limpar a roupa dele de tanta mancha de sangue que tem. Todo o anime inteiro, esse garoto perde luta. Primeira oportunidade, ele já bate de cabeça em algum lugar e taca a cabeça toda bolonhesa. Toda a luta. Não tem uma foto do Megumi que ele não esteja com a cara empapada em sangue, parecendo uma fase de Doom. Primeiro episódio ele toma uma surra, e depois ele foge, depois ele apanha pro pai dele, depois ele apanha de novo, depois ele foge. Mano, moleque o Megumi, tá pior que o plantão da Globo. E todo ele dia apanha ele tá lá em tentando toda encontrar luta que ele namorada. entra, mano. Quando ele consegue, Toda luta, mano. o que acontece? Ele perde pro Mahoraga. Mas tudo bem, É. porque ele ganha uma herança boa, ganha uma bolada e vira dono de um clã. No dia Mano, seguinte, ele o clã teve dele foi sorte com exterminado. isso. Não é possível que a gente trate tudo isso como coincidência e não como maldade de GG Akutami. Aí chega no jogo do abate, o que ele faz? É enganado e obrigado a lidar com o subplot do anime. E o cara contra quem o Megumi vai ter que lutar é um cara que se veste Porque, mano, com um monte de santinho de político. O cara tá fazendo boca de esse urna personagem no meio é do o mais jogo do relevante abate. possível Só do que, anime, tá na ligado? verdade, o poder E- dele, esses santinhos, são ele só se torna relevante porque, tipo, Megumi tem uma parcela de fãs, tá ligado? Porque ele é um feiticeiro. Literalmente. Então ele é um velho e velho adora guardar nota fiscal. A minha mãe, quando não tem a nota fiscal, ela imprime a nota fiscal. E não é mentira. É mentira. Não é mentira. A expansão de domínio do cara deve ter um acerto garantido que te faz ir pra uma lotérica, ficar parado numa fila pra pagar uma conta que você sabe que pode pagar pela internet. Só que o Megumi consegue ganhar essa luta. Só que, infelizmente, mesmo que ele ganhasse essa luta, ele ia sair perdendo. Porque ele perde o espaço dele pro Takaba, que é um dos melhores personagens desse anime e tá roubando. Pior, mano. Porque, tipo, ia ser literalmente o V2 contra o Megumi, tá ligado? E o Megumi, pô, o tanto de Shikigami que ele tem, tá ligado? A experiência que ele tem, ele bate nesses dois randola, tá ligado? Já ia ser uma puta luta. Só que, mano, a aparição do Takaba, tipo... Foda-se o Megumi, tá ligado? O comediante tá aqui, o cara que consegue fazer stand-up junto com o Kenjaku, tá ligado? Então, tipo, pô, foda-se o Megumi. Os holofotes do Megumi. E tudo isso que eu disse antes foi porque não teve um programa específico dessa luta do Megumi, até ia ter, mas aí não deu tempo de eu fazer. E aí eu botei aqui rapidinho o que eu tinha escrito pra não desperdiçar, porque senão também, né? Vou escrever o negócio e jogar fora, vou nada. Então, tá certo. E agora a gente vai falar do que realmente importa. Isso serve de contraponto pra como o GG Akutami trata o Yuta. Gostou? Porque tudo que eu falei antes... Verdade, mano, o Yuta é o favorito, mano. Só pode. Porque, mano... Tudo de acordo com Keikaku. O Yuta tem tudo. Keikaku é... Tudo. Chega uma pessoa. Tem um cara que o nome é Kenjaku. Talvez seja daí que você
confundiu. E o Kenjaku tem um plano. Todo o plot é em cima do plano do Kenjaku. Será que o Kenjaku é uma homenagem a Keikaku? Pode ser. Eu vejo através de você, Gigi Akutami. O Yuta tem um filme só dele. Depois ele ainda ganha a chance de passar no cinema de novo, fazendo um pouco de flashback e dando uma surra no Itadori. Pra GG poder ver em tela cheia o personagem que ele mais ama. Mano, verdade. Porque, tipo, mano... Nossa, mano. O Yuta, ele tem um filme... Ele tem o próprio filme. O Yuta tem o próprio filme e ele rouba literalmente a terceira temporada de Jutsu pra ele, mano. Tipo, em 3 episódios que o Yuta começa a lutar. Não, 3 não, né? Eu não sei direito de quantos episódios, porque eu ainda não cheguei a ver essa luta, tá ligado? Mas eu acho que é tipo os 2 últimos, vai. Em 2 episódios pra 1, ele... Tipo, a gente esquece tudo o que aconteceu na temporada e foca só nele, tá ligado? Porque, mano, é surreal, tá ligado? Toda a cena que o Yuta tá é a melhor cena da anime. Essa parte do jogo do abate e eu ver que o Yuta também não é amado por GG Akutami. Porque no jogo do abate, depois do Yuta fazer uma entrada, ele é obrigado a lidar com o espírito amaldiçoado de uma barata. E até aqui, ignorando todos os crimes cometidos diariamente. Eu tava achando tudo muito família. Mas tu me botar uma barata como vilão, e não é barata francesinha, não. É barata. É barata grande. É barata daquela que chega a voar com a bunda baixa de tão pesada que é. Tatuada. É uma barata. Pior que estávamos saindo da casa de um amigo nosso e eu tenho medo de barata, não sei se ficou claro. Eu tenho. Eu percebi. Quando você tem medo, você sente. Não o cheiro, não. Você sente que o bicho tá presente. Papo. Você sabe que ele tá. Uma vez eu tava jogando videogame na sala e eu vi de relance por um espelho que uma tava chegando. Eu não sou de me gabar das coisas dos meus poderes, não. Mas esse é um dos que eu tenho. Mano, é mentira minha? Não é. Se tem um bicho que eu tenho medo e pavor, mano, é louva-a-Deus, tá ligado? Eu vi o louva-a-Deus uma vez. E eu nunca mais quero ver. Porque eu tenho um sério problema com esse bicho. Um sério problema. Mentira minha. E nesse dia a gente tava saindo da casa de um amigo meu porque a gente tava jogando videogame e eu tive que levar a televisão pra casa dele. Ok, até aí. E aí a gente tava demorando pra entrar no carro. Não é o videogame, é a televisão. Tá. A casa dele é perto de um valão. Tem barata, toda vez tem barata. No vídeo passado de Cavaleiros eu não falei do pai de alguém que matou uma barata com a mão? É o pai dele. E aí, a gente tava saindo da casa dele e eu falando, gente, vamos entrar logo no carro? Entra no carro, porque eu quero entrar e eu tô com a televisão. Se vier uma barata, eu não consigo entrar rápido. Todo mundo é corajoso. Entrando devagar, todo mundo de risinho, Laura de risinho, todo mundo de gracinha. E aí eu querendo entrar e não podia. Aí eu senti... O meu barata sense começou a tingling. E eu olhei pra trás e na parede, na sombra, lá longe, tava ela parada. Parada, robusta, assim. E aí eu olhei e achei que a parede era chapiscada. Não era. Era o caminho que a pata da barata fez, porque ela não tava subindo igual a barata sobe. Ela escalou essa parede. Ela tava parada aqui, com a jaqueta dela, de motoqueira. E aí quando ela viu que eu tava olhando, ela virou e me olhou. E eu comecei, gente, vamos. E aí ela fez o quê? O impensado. Ela cravou as garras dela na parede, se empurrou, começou a cair. Igual coisa de paraquedista que cai assim. E enquanto ela caía, ela abriu as alas, rasgou a jaqueta de couro dela e começou a voar. Só que ela voava sem plano de voo. Mentira, com plano de voo. Ela sabia o que ela estava fazendo. Porque ela não foi em nenhum dos corajosos. Ela foi direto em quem? Em mim. E aí na hora que ela voou, todo mundo que tava de gracinha desesperou. Todo mundo, entra logo. E quem não podia entrar no carro? Pois é, o otário da televisão. E aí, enquanto eu tava tendo que lidar com a barata, alguém grita, é televisão, o que me faz pensar duas coisas. Primeiro, que eu sou um incompetente, que não consegue segurar a televisão ao ponto de alguém ter que se preocupar com isso. Segundo, que a barata pode ter pousado na televisão. Nossa. O que me deixou com medo de largar a televisão ou a barata vibração de mim. Eu nem sei onde essa barata tava, eu nem tava mais lá. Mas eu desesperei. E aí, quando eu tive a oportunidade de poder entrar no carro, quando o carro saiu, eu já tava na rua, veio outra barata. Só que essa era terrestre. A gente tava lidando com a galera da aeronáutica e do exército. E aí eu tive que tentar entrar, peguei a televisão e joguei a televisão dentro pra ferir quem tava lá dentro. Porque eu ia ferir o corpo. Mas eles feriram algo muito mais importante, o meu coração. E aí eu entrei no carro, com raiva, e quem tava no vidro do carro?
a barata. Nossa. O vidro trincado, com as patas dela aqui travada e ela olhando fixamente pra mim aqui. E aí todo mundo, eu não conseguia saber se ela tava dentro ou fora do carro. Uma gritaria, um desespero que acelerou o carro, a barata não conseguiu se manter e soltou. Mas eu acho que ela soltou porque ela quis, não porque ela precisou. E ela passou do lado do carro, me olhando. Até hoje eu sei que ela me percebe. E essa barata que eu vivi era uma barata igual essas que o Yuta tava lutando, rebaixada, com LED embaixo, tatuagem nas costas. Tinha um carpedinho nas costas da barata. Tudo assim, tudo tatuada. E aí o Yuta aparece defendendo civis, defendendo só fisicamente, porque psicologicamente ele acabou com uma galera ali. Porque ele corta na frente de um monte de criança o Dalsin do Street Fighter. E depois ainda... Não. Você tem que parar pra ver que todas essas pessoas aí, elas não são feiticeiras. Então, tipo, elas não veem energia amaldiçoadas. Aí pensa do nada. Você vê o Yuta lutando contra o vento. E falando, corre aí, irmão. Todo mundo se afasta. Todo mundo se afasta aí. E o Yuta lutando pulando, voando no meio do nada, tá ligado? As pessoas vendo. Aí do nada o Yuta tá de boa, que ele eliminou logo o Kururushi. Aí aparece uma mina voando e manda o Yuta pra puta que pariu. Aí as pessoas falam, fudeu, tá ligado? Realmente ele não tava maluco. Acho engraçado essa parte. Tinha coragem de virar pra essas crianças e falar Daijobu. Mas não é Daijobu, irmão. Daijobu vai ficar só depois de fazer muito psicólogo. E aí, quando todo mundo acha que tá tudo bem e eles vão poder sair, vem um enxame de barata voadora. Mano, fantástico. imagina, mano. Você acaba de descobrir que existe energia amaldiçoada, maldições e demônios. Aí, porra, vem 45 bilhões de barata na sua direção. Ele quer acabar com você psicologicamente. E barata é um bicho tão ruim que ela pega um cara, traz o cara até o Yuta pra o Yuta poder ver ela fazendo um fatality no cara. Sai barata de andar a boca no olho do cara. Fazem ele virar caveira e o Yuta pulou pra salvar uma pessoa que ele não conhece no meio de um monte de barata. Isso aqui, você não faz nem por quem você ama. Então que fique claro, Laura, que se algum dia eu estiver preso no meio de um enxame de barata, você deixa. Você vai embora. Porque eu não quero ter que viver sabendo que um monte de barata andou em cima de mim. Eu, às vezes, vejo uma barata e eu penso que ela pode ter andado em mim, ela nem chegou perto de mim. Imagina eu viver desse jeito, sabendo que eu fui violado por baratas. Não consigo. Me deixa. Me larga lá. Meu Deus! Vai ser melhor pra mim. Combinado com... Pro outro lado também, né? Porque eu não quero ter que passar por isso, não. Não, eu quero viver. Não. Quero viver. Ah, é sim. É sim. Então a gente vai ter que ver isso aí. É bom, tomara que tenha mais alguém comigo pra te salvar. Agora, quem está controlando essas baratas que já eram do tamanho de um traquinas voador? Uma barata que é do tamanho de uma pessoa muito alta. Não é uma barata normal, é uma barata vestindo um manto preto e com braço de gente. Isso nem parece coisa de Jujutsu Kaisen. Parece personagem de Chainsaw Man fazendo ponta. Pior que parece, mano. Seria muito personagem de Chainsaw Man. A malha da realidade como lingerie e um cara de topete. A barata tava selada, mas... Mano, aí eu uso o céu como... A barata viu a oportunidade dela de sair e tocar o terror. Que é igual a barata normal. Quando você acende a luz do banheiro e ela resolve que ela sai, ela foi invocada e ela começa a andar na tua escova de dente. Mas pior do que uma barata é uma barata com braço de gente. Pior do que uma barata com braço de gente é uma barata com um sorrisinho debochado. E pior do que uma barata com braço de gente e um sorrisinho debochado é uma barata com braço de gente, sorrisinho debochado e uma faca esquisita. E o texto sobre a espada é a espada mágica apodrecida, onde a vida e a morte se encontram. Parece slogan ruim de funerária, seguro de vida. Só que o Yuta arranca o braço da barata que tá com a espada na mão. Só deu tempo de falar o nome mesmo. E aí ele deixa a espada dele presa, segurando a faca no chão e vai dar dentro com a mão contra a barata. E meu irmão, pelo amor de Tengen, vira um barata voa. Literalmente, porque tem uma barata e ela voa. E o Yuta faz o que todos nós temos vontade de fazer quando uma barata tá voando. Ele pega um negócio no chão e taca nela e ele acerta. Só em pra acertar, isso é uma mentirada. Porque quando você taca alguma coisa na barata, você não acerta. É impossível de acertar. Se você taca, você erra, acerta outra coisa e a barata vem na sua direção. E agora você tem dois problemas. E o Yuta é muito tradicional, meu, que é o de estar correndo, fazendo parkour pela cidade, nada pode te parar, com alguma música do Sonic provavelmente tocando de fundo, só que aí quando a câmera mostra
tem uma onda de barata do tamanho de um prédio perseguindo ele. E tu vê que ele tá desesperado também, porque ele tá gastando todo o orçamento do episódio só pra não ser encostado por esses bichos. E aí a barata gigante faz um tornado, o que já é péssimo. Só que nesse caso é um tornado feito de barata, que é a versão definitiva do que Sharknado tentou apresentar pra gente naquele filme. Inclusive, não sei quem é minha audiência, mas caso estejam procurando aí querer fazer um filme independente, tô com um projeto do Baratornado, que é um filme sobre um tornado de barata, que é um nome muito melhor do que Sharknado. Ainda pode ter um subtítulo, que é Baratornado. Agora, quem voa é você. Eu meio que esqueci pra você que eu tava assistindo. Literalmente com um plot das Meninas Poderosas. E sim, tem um episódio que elas passam por isso. Elas lutam contra um cara que faz um mecha de barata. E tem um outro episódio que a Lindinha tá fingindo ser um daqueles meninos arruaceiros e ela come uma barata. E o Yuta tá querendo exorcizar a barata Kai, meu Deus, positiva dentro dela. Só que ele tá sendo observado. Meu barata, mano. Aí se foi, agora, nossa, agora eu tô com essa bola na cabeça, mano. Alguém comendo, eu tô imaginando. Nossa, não, deixa eu falar, vamos continuar, vai. Ele não pode mostrar muito nojento. que ele é um cara que sabe usar energia. Mas pensar nisso agora, eu lembrei que o Yuta vai dar um beijo nessa barata, mano. Se a energia positiva segurasse barata, não tinha barata aqui em casa, por exemplo. Porque a gente tem uma energia positiva tão boa, tão alto astral, uma Bel tão feliz, e vira e mexe tem barata aqui. Ai, a barata tenta conversar e cria uns bichos pra distrair verdade, o Yuta. você pode falar, mano. Atrás dele, cara, na moral, olha só. Eu não sei o que Yuta fez pra GG Akutami, mas o Yuta não merecia passar por isso porque ele se defende, mas mesmo assim a barata corta ele e onde ele foi machucado saem umas larvas de dentro do braço dele. Cara, não é possível. Você tá doido, mano. Eu não sabia disso não. Metade das larvas ainda tem metade dentro do outro. Ainda é bicho! E aí a barata bate na barriga dele com a espadinha e ele já fica todo mole. Eu, na situação dele, também estaria todo mole. Pra mim, essa luta e esse episódio acabava aqui. Os outros dois feiticeiros podiam fazer o que eles quisessem e eles também acham que acabou aqui. Só que eles não sabem que o Yuta é o personagem principal desse negócio, quando o Gojo não tá disponível. Verdade. O Yuta mostra que ele tá disposto a tudo pra poder vencer. Então ele pega a barata pelo rosto, puxa pra perto e agora dá um beijo na boca da barata. Ai, caralho. Juro por Deus. O cara é o último romântico de Jujutsu. Último romântico é o caralho, ele é o mais maluco de tudo. Meu Deus do céu, mano. O Yuta, ele tem um bagulho com maldição, mano. Enquanto existem em certos animes e séries e filmes os comedores de casada, o Yuta é tipo comedor de casada. Só que tem que ser uma maldição e... Eu colocaria menor de idade, mas isso não conta. Ele beija tão bem, é tão visceral, é tão apaixonado. Meu Deus do céu, mano. Enquanto eles ainda estão se beijando. O cara fez a barata estourar na cara dele. Meu Deus do céu, com a boca! E aí foi aqui que o Yuta decidiu que ele precisava dar um jeito nas outras duas pessoas que viram ele fazendo esse negócio. Ele pode saber que isso é ele ainda vai pra escola. Ele não pode ser conhecido na hora do recreio como bafo de inseticida. Agora, por que ele fez isso? Porque ele usou as mãos e a boca pra jogar energia amaldiçoada dentro da barata e explodir ela. Se ele podia fazer com as mãos, o que eu já acho nojento, pra que ele botou a boca também? O cara tem fetiche de maldição. E aí chega ela, o fanservice do arco, que é mais uma feiticeira renascida, e o Yuta não tá nem entendendo o que ela tá fazendo. Porque ela chega, distorce o espaço, não sei o que, não dá dano nenhum, e o Yuta não sabe o que tá acontecendo, só que ela revela a técnica amaldiçoada dela, que é transformar o céu em uma superfície. E como o Yuta ainda não entendeu o que ela faz, o que é complicado, mas não é um complicado nível Kirara. É um complicado, ok. E que é a habilidade da Kirara, pelo amor de Deus, mano. Que bagulho difícil. De alguém forte como você não deveria se arriscar dessa maneira numa luta. Você não tem pessoas que você ame ou que gostem de você. Até pouco tempo atrás eu não tinha amigos, mas agora eu tenho e eu não consigo entender o que se passa na sua cabeça. Baca! E termina esse discursinho muito mais ou menos chamando ela de egoísta, que no Blue Lock é um elogio. Aqui tá ligado, é uma né, crítica, mano? como em qualquer outro lugar. E a menina cansa desse papo mole do Yuta, pega ele pelo pescoço e sai voando com ele, transformando os braços dele numa linha muito fina entre a homenagem
e o processo contra Luffy do One Piece. E como já foram 7 minutos de episódios, o Topetinho resolve aparecer e taca um Hyper Beam nos dois. Espera só um pouquinho, para, espera só um pouquinho. Ele espera também, não espera? Ele espera. Dá não espero não, se mano. você está inscrito nesse canal, se você já deu like, se você deixou um comentário. Vê também se você ativou o sininho pra você receber as notificações. Pode deixar, e aos deixar. membros desse canal, obrigado. Considera virar membro. Uai, tem várias vantagens tudo de ser membro, certinho. na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem meus outros projetos, como por exemplo, o Aconteceu com um amigo de um amigo meu, que é o meu podcast junto com a Laura. Então se você gosta das nossas interações aqui, você vai ter sempre um episódio de 1 hora pra ver isso. Então tá tudo na descrição, dá uma conferida. Eu juro que eu não interrompo mais o vídeo nesse vídeo, mas os próximos eu vou interromper. Certo. Então beijo. É nóis, irmão. Fique em paz. Mas, contando, deixa o like e se inscreve aqui também, tá? Pô, deixei o merchan dele passar, vocês têm que pegar o meu também, né? Pelo amor de Deus. Simbora. É uma parada meio tipo o Raditz do Dragon Ball Z. Enquanto o Raditz bota o nome dos ataques dele de segunda-feira mortal, uns negócios assim, esse cara usa o nome de sobremesa pra botar como nome do ataque dele. E o cara tá a uns 50 km de distância e o Yuta resolve ir correndo até um cara que com um tiro destruiu metade de uma cidade. E o Yuta cai num buraco e aparece atrás do cara e o cara toma um susto. E tá certo o cara. Porque Deus que me livre lutar perto do Yuta. A última pessoa contra quem ele lutou, ele agarrou o rosto e beijou a boca e explodiu. Se o cara teve coragem de beijar uma barata, o que ele é capaz de fazer? Ele não tem limite. Eles dão uma trocada e o Topetinho sempre aqui defendendo a boca dele pra evitar que o Yuta venha e beijão. E aí começa aquelas comparações bem Jujutsu Kaisen. Laura, você que não vê Jujutsu, me explica o que você entende dessa frase. Ele tem uma resistência aumentada pela sua energia amaldiçoada. Até aí você entende, ele tá usando a energia amaldiçoada pra ficar mais forte. É como se eu estivesse batendo em um tanque de água. Isso é bom, isso é ruim? Isso quer dizer que... O que isso quer dizer? Bater em um tanque de água. Você que é formada, tem, né, superior completo. O que isso significa? Um tanque de água, tipo, bater por fora, né? Eu tô imaginando que ele tá batendo numa caixa d'água. Que eu não acho que ele tá no Japão que se faz esse negócio. Eu imagino aqueles tanques de água, tipo de mágico, que se acorrenta todo e fica no... Não. É de vidro aquilo. Deve Não, ser tipo... Aí depende, né? Se é de vidro... Sei lá, mano, quem bate no tanque de água, tá ligado? Porra, se você vai bater no tanque de água, você não vai acontecer nada, tá ligado? Explicação, uma frase assim. Você não vai atingir a água. Porque faz isso com a fanbase. Olha que situação agora. Agora eu tô achando que é um galão de água, tipo uma caixa d'água. A Laura acha que é uma caixa de vidro. Provavelmente é aquelas caixas de metal, igual que o Naruto estoura com Rasengan. Ah, aquelas caixas d'água. Sim, lá. Tem coisa que se perde na tradução também. Também, Tá né? vendo? Tem esse Levando em ponto. conta que eu tirei essa parte do texto aí do mangá com a tradução feita por fã. Oficial. Mas tá bom. Talvez a culpa seja minha. Depois eu procuro. E mais uma vez a população do Japão, mesmo depois de Shibuya, continua sem ter onde morar. Porque o tiro do cara parte um prédio ao meio e o Yuta, que tá do lado do porco, usa os fios de alta tensão de um poste como trampolim. Então quem não tá desabrigado tá sem luz em casa. Mas a gente perdoa, porque depois que o Yuta faz isso, ele pega o cara e no meio do caminho, antes de finalizar, ele dá um suplex no cara. E o Leon do Resident Evil, muito menos, ficou famoso, tá? Aí ele vai pra cima do Topetinho com um varal cheio de energia amaldiçoada, não consegue, não dá em nada, então ele começa a dar mortal pra trás enquanto sobe uma versão do Epcot da Disney, só que no Japão. O cara é o Jack Chan da geração Z. No mangá, essa luta são 2 soquinhos, muita conversinha e eles já estão fazendo a expansão de domínio. Como isso não é o suficiente pra poder explorar o assalariado do estúdio de animação, eles tiveram que dar uma enrolada. Então eles fizeram esse episódio ter meia hora. E o pessoal do mapa deve ter descoberto isso com bastante tempo pra trabalhar bem. Se o episódio sai na quinta, devem ter falado pra eles na terça, às 5 da tarde. E são 30 minutos de episódio que fazem a primeira temporada de Jujutsu Kaisen parecer que foi dirigida, animada e atuada por mim, aqui em casa, nesse pano verde. Verdade, a coisa mano. tá num nível que eles estão dentro de um túnel e o Yuta tá vivendo um outro sonho meu, que é o de ter alguém atirando muita coisa na sua direção, tal. E aí você tá correndo, e correndo no teto, e correndo na parede, e esquivando de tudo, indo em direção de onde estão atirando. E aí depois disso ele desaparece, e quando ele reaparece, ele tem um trem e bate com um trem no cara. Isso é o sonho. É o seu sonho? Você, Laura, você Não, tá meu numa sonho briga não, mas onde tá. tem uma pessoa atirando laser em você e você tá correndo na direção dele porque nada te para. E quando vai te parar, você vai refletindo com um varal de roupa, enquanto corre no teto de um túnel. E aí depois você desaparece, quando você aparece, você bate com um ramal japeri no cara, Laura.
É só você ficar passando lá no túnel Rebouças até você encontrar um arrastão e aí você pode fazer. Eu corro na direção do arrastão. Não. Entendi. Se parar de ter vídeo, você já sabe o que aconteceu, tá? Infelizmente, na vida real, esse tipo de situação nunca existiria, porque a primeira porrada no nariz, o teu olho já tá lacrimejando e aí acaba toda a vibe pra fazer um negócio desse. Depois do Yuta se defender de um tiro do cara usando a mão e tentar dar um soco no cara usando essa mesma mão, ele é atirado pra longe e aí chega a menina do fanservice e joga o Yuta longe. Aí o cara do topetinho não gosta e dá um tiro na menina falando que ela tá atrapalhando. Só que nessa ela pega o céu, desvia o tiro do cara, joga de volta nele e o Yuta, a essa altura, já está em pé, novinho em folha, com a mão curada com energia amaldiçoada. O cara não acaba essa energia amaldiçoada desse cara também. Se o Itadori não tivesse cabelo colorido e um demônio na barriga, você pode ter certeza que o Yuta, com essa reserva de energia amaldiçoada enorme, ele seria o Naruto desse negócio. Só que o Yuta tem mais energia de protagonista verde. Tipo Midoriya, o Gon, protagonista laranja, de vermelho, é mais uma coisa mais Itadori mesmo. O Yuta levanta a mão com a aliança que veio dentro do Fandangos que ele deu pra Rika quando era criança. E ela tá igual aqueles vendedores de trem que jogam. Ela abre aqui e mostra, tem um monte de arma pra você poder comprar. Só que no caso do Yuta é tudo dele. E por 5 minutos o Yuta pode usar as técnicas amaldiçoadas dos outros, ele tem a energia amaldiçoada da Rika se ele quiser, ele tem essas armas que dão com ela, ele fica roubado. E já que agora há pouco ele tava com os braços do Luffy, ele escolhe uma arma que deixa ele com um braço tipo do Ed do Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist. Mas isso aí é porque agora ninguém mais tem medo de processo no Jujutsu Kaisen. Depois que o Higuruma entrou, todo mundo tá corajoso. É claro. Enquanto a Rika vai lutar, usa a expansão pra espada do carrasco. Que adolescente faz hoje em dia, pra poder tirar foto, e aí toma esporro da mãe, porque vai tirar foto com a tia e taca a mão na cara. Aí tu é obrigado a ouvir, tira essa mão dessa cara, um garoto bonito desse, com a mão na cara pra tirar foto com a tua tia, que ela só vem aqui uma vez por ano. Só que o Yuta não tava fazendo pose, ele tava escondendo que ele estava com a técnica amaldiçoada do Inumaki. E aí ele fala, não se mexe. E aí ela não se mexe. E aí ele e a Rika, os heróis, começa a descer a porrada nela. Começam a fazer juntaria em cima dela. E atacar com o Tom uma atitude que provavelmente o Tasmania tomaria numa discussão acalorada com o Patolino. E ela pega o chão e sacode o chão pra derrubar todo mundo. Eles voltam pra tentar a juntaria de novo, mas a Takako faz Jujutsu Kaisen virar os trapalhões e faz a Rika dar um soco na cara do Yuta. Já chega Dr. Renato com a expansão de domínio do extintor. E agora ele entendeu qual é a técnica amaldiçoada do Yuta. Não é a fala amaldiçoada. É a técnica mais temida do audiovisual. O plágio. E o Yuta exatamente. tá com ela enquanto faz um discurso ao mesmo tempo. Nem o Naruto consegue isso, tá? Só que o Ryu manda real e fala que eles não estão ali pra conversar. Então geral para, faz pose e tá na hora de usar expansão de domínio. E agora sim, finalmente, depois de um episódio inteiro, sem nenhuma explicação complicada, tá na hora dela. Só que, infelizmente, é uma explicação que a gente já viu várias vezes. Porque eles estão fazendo a mesma coisa que todo mundo já fez esse desenho inteiro. Mas o que vale é a intenção. No finalzinho ainda tem uma explicaçãozinha ali que quando algumas expansões de domínio se chocam, o acerto garantido não rola, eles estão tentando manter a Rika afastada. Ficou uma coisa meia boca, mas o importante é que eles tentaram. Só que a Rika não pode entrar na expansão de domínio, mas eles cometeram um erro. Eles jogaram a Rika pra longe do Yuta. E aí ela fica tiririca das ideias e abre um olho na testa. Se Naruto me ensinou uma coisa, e olha que eu aprendi muita coisa com o Naruto, é que se um personagem surge com um olho na testa do nada, é porque o barraco vai desabar. Se você tá triste, a melhor coisa que você pode fazer é procurar por um balanço e sentar nele pra ficar triste no balanço. A Rika agora tá mais forte porque ela tá usando o poder do ciúme a favor dela. E eu não quero nem pensar no perrengue que a Maki passou quando ela e Yuta foram... Como é que eu posso falar isso de uma maneira... refazer o Clanzenin? O casamento deles. E quem aparece de novo? A Barata, porque ela não morreu. Quando ela morreu, ela transportou os poderes dela, todo o terror que o Japão sente, para uma outra barata e ela ressurgiu. Que eu imagino que seja, inclusive, assim que as baratas se multiplicam. Ela é feita de medo. Ah, claro. É igual aquelas mosquitas. Junto com a energia amaldiçoada. Recentemente, sabia que aquele bicho é feito de cabelo, poeira e gordura? Cabelo e mais Meu Deus, mano. Não sei, agora já não sei mais. Só piora. Eu fiquei meio em dúvida. Mas eu vi que em algum lugar, uma vez eu tuitei há mó tempão. E esse bicho aqui, que surge do nada e é feito de cabelo, resto de pele, não sei o que. Alguém falou, é mesmo. No Twitter, talvez fosse mentira hoje, para não pensar. Não sei. Eu acho que é só a junção de coisas, é tipo ele. Pô, aí você quebra, você junta certas coisas. Você quebra, isso é quebra. Ela é feita de elementos de banheiro. Ela é feita de cabelo, resto de sabonete e resto de pele. E aí Deus dá a vida.
Aí vira mosquinha. E como foi uma galera com barra de especial carregada usando uma expansão de domínio, acho que não é assim, a parada não. não aguenta e só explode. O Yuta é um cara que já jogou muito Smash Bros, então ele sabe lidar numa situação de confronto de 4 pessoas ao mesmo tempo. Você tem que ir em quem tá dando mole. E a menina tava dando mole porque ela tava distraída. Por quê? Na frente dela tinha uma barata gigante. E aí o Yuta faz o quê com a garota? Chuta ela pra perto da barata e a barata pega e caralho, mano, eu vi essa cena no Instagram, mano. Aí a O Rika Yuta, tem ele a vai- habilidade de um braço ele mete a seco no chão, bicuda, cheio mano. de larva e faz o quê? Pega e come. Cara, a parada era o jogo do abate. Virou uma baixaria esse negócio. Um evento que estava tão bem organizado, separado por regiões, quem entra não pode sair, uma série de regras para garantir um conforto dos participantes e tá virando esse Deus dará. E a menina, coitada, acabou de perder um braço para uma barata, tá pronta para começar a reclamar com razão, mas o Ryu não tá nessa pra ouvir ninguém reclamando. Então dá um tiro nela do Velaton dele e acaba com ela. E Já o Yuta era. vem ao mesmo tempo e estoura a barata. Mas ele estoura a barata botando a mão nela. Que fixação de encostar nesse bicho, cara. Vai de longe, manda a Rika bater, pô. E aí o Yuta aproveita que Manda já a que ele Rika tá lutando bater. contra um cara que solta tirinho de Ki, e no Jujutsu Kaisen não é sempre que você tem essa oportunidade, ele vai usar tirinho de Ki também e vai viver um momento Dragon Ball Z. E ele dá um tiro de Ki, só que o tiro dele é da ponta do dedo, não é da mão. Então não é um Kamehameha, é um Leigan. E vem ele, o melhor clichê que todo anime pode fazer, que é usar a música de abertura de trilha sonora na hora de uma luta. Isso me emociona. Eu só falei. É pra fechar a Eu só temporada, falei. né? A minha perna tá arrepiada. Essa Eu só cena... lembrei do... Olha o meu braço, Laura. Olha o meu braço. Cara, na moral. Eles dão um tiro e fazem um chá de revelação, porque o tiro do Topetinho é azul e o tiro do Yuta é rosa. E... é um menino! O tiro do Topetinho ganha e joga o Yuta longe. Só que ao mesmo tempo a Rika já dá outro tiro rosa nele e o Yuta vem correndo pelo lado. Só que o Yuta, de novo, tá com essa temática de sonho, porque ele vem correndo, mas ele corre e ele não chega nunca. E ele tá correndo forte, mas ele não sai do lugar, ele tá correndo meio devagar. Tá, igualzinho a gente vive num sonho, onde a gente tá fazendo parkour e é perseguido por baratas. Aí o cara aproveita que o Yuta tá vindo, mas não tá chegando, e dá um tiro no Yuta, queima-roupa. Só que o Yuta usa a técnica da Takako pra pegar o céu e desviar o tiro do cara pra cima. A Genial. gente fala que o Gojo é o Kakashi. Mas e o Yuta? Que Não, é o feiticeiro Yuta é o Kakashi, e mano. o Yuficador Só que o Yuta é o entendeu? Kakashi do E jeito poder certo, roubado. porque, tipo, o Yuta Não é copia mais condição técnica pra ele dos usar outros do isso, que não o tem Kakashi condição. copiou no anime. Ele é só muito forte, De Naruto. muito roubado. Confia. É como se ele fosse o personagem principal desse negócio, mas não é. E ele entra numa espiral, mas aí ele lembra. A Rika, em um momento, comeu o braço da Takako. Então deve ter sido nessa hora que ele pegou esse poder. Só que quando ele percebe isso, o Yuta já tá colado nele usando o golpe da Takako e a Rika chega e dá uma moca nele. Só que depois dessa moca, o tempo do Yuta acaba e eles vão ter que ir pra cima do braço. E foi aqui. Foi aqui que o Kokoro da Maki bateu mais forte, porque, mais uma vez, o Yuta está vivendo o sonho de qualquer pessoa, que é dar uma trocada sincera, e ele bate sem defender e sem esquivar, e só tomando enquanto tem um cara em japonês cantando de fundo, e várias imagens lindas e muito feitas de doces passam enquanto isso está acontecendo. Isso é o sonho que todo mundo quer viver. Infelizmente, nossos corpos não foram feitos para essa situação. Um soco no queixo e o Windows desliga. Os doces são tão bonitos que devem ter sido animados pelo pessoal do Shokugeki no Soul. O Yuta agarra o Yuta pela boca e é agora. A música gritando love me, tan, 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 tan. O Ryu aqui perto, o Yuta segurando ele com força. O Ryu já deve estar achando, ai meu Deus, eu vou sentir o gosto da barata também. Só que tá tudo bem, não é um beijo. O Yuta jogou o tiro do Ryu pra cima, puxou o Ryu pro lugar certo e o tiro que ele jogou, manobrou e caiu em cima do Ryu. E depois disso o Yuta ganha a luta, o Ryu dá os pontos dele pro Yuta e a gente tem uma linda montagem com vários feiticeiros fazendo coisas, inclusive o Kenjaku. Mostra uma cena linda do Kenjaku com o cubinho do Gojo, a nova casa dele, indo pro fundo do mar. Ou seja, ele não só jogou o cubo do Gojo no fundo do mar, ele foi junto. Ele Que é a porta dos levou fundos. ele pra conhecer, ele levou ele pra um passeio. Mas não estamos falando do que importa. Quem realmente saiu perdendo nessa luta, a Maki, porque foi obrigada a beijar Não fala um cara isso. que sai por aí beijando barata. Não, beijando barata não. Beijando maldição, porque qualquer maldição ele faz isso.